Ora, 1 minuto, estamos ao vivo agora na plataforma no YouTube aí para continuar, dar sequência ao nosso balanço geral, trazer mais informações para você. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sobre um tema muito importante que é o luto. Para isso nós já estamos disponibilizando também na nossa página na internet, no nosso canal lá no YouTube, a sua participação para você mandar a sua mensagem. Está passando por um luto? Passou? Teve dificuldade? Né, de encarar esse processo, esse momento na sua vida, ainda não conseguiu superar a perda de alguém? Participe com a gente, mande o seu recado, você pode mandar aí a sua mensagem também e acompanhar a entrevista que nós temos com a psicóloga Deise Rosa, aqui de Cascavel, que vai falar conosco sobre isso. Então está liberada a sua participação, você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, que a gente vai trazer isso tudo a partir de agora. 1 e 2, Deise, foi minha professora. Que alegria receber você aqui. Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui. Esse tema, luto, é delicado da gente falar? Porque envolve tabu. O que está envolvido aí no luto, hein? Na verdade, nós seres humanos adoramos controlar as coisas. A morte a gente não controla. E aí falar sobre morte, de um modo geral, assusta um pouco as pessoas. O que é o luto? O luto é a perda de algo que eu tinha um grande vínculo. Então, necessariamente, bem lembrado, não necessariamente a gente vai falar apenas da morte, né? Da perda de um ente querido e tudo mais. O luto é tudo aquilo que você perde, deixa de ter acesso. Veja bem, eu posso ter uma roupa que eu gostava demais e aí engordei e não serve mais. Aquilo me causa um pesar, certo? É claro que nem se compara a um luto maior de se perder um animal, de se perder um emprego, de perder amigos que viajam e de perder pessoas, que é o luto mais dolorido que o humano tem, né? Então a gente entende na nossa sociedade que a gente precisa aprender a lidar com as perdas. Mas existem algumas perdas que a gente aprende a conviver com elas e não necessariamente a superá-las. Como é que eu vou dizer para uma mãe, você tem que superar isso? Não, você tem que aprender a conviver esta nova condição da sua vida, que é uma vida numa ausência presente. É uma ausência daquela pessoa que eu amo que não está mais ali. Mas então, de forma geral, a confusão está aí, porque nem toda pessoa, a vítima e quem está sofrendo com o luto, ela entende dessa forma. Porque ela perdeu, e aí é uma dor que corrói de dentro para fora, porque ela está sentindo aquilo e acaba externalizando em comportamento, em desgosto, em falta de tesão na vida. Porque na verdade o que acontece quando a gente perde algo da nossa referência? Aquilo que me motivava, de repente não existe mais. E aí fica muito difícil. Então é natural no processo do luto, vejam, é natural, não é que está doente. Eu estou vivendo a minha vida, de repente eu caio, as minhas emoções caem. Aquilo que eu gostava de fazer eu não gosto mais, aquilo que fazia sentido hoje não faz mais. Fazer as coisas que eu tinha prazer hoje é difícil de fazer. O problema não está eu sentir isso, porque isso é natural. Desde então que a gente precisa tomar algum medicamento que se transformou em uma depressão, alguma coisa mais assim. Porque pode desencadear. Porque pode desencadear, claro. Porque existem algumas pessoas que elas, o seguir a vida se torna tão difícil que eu quase que nem quero mais seguir a vida. E aí começa a virar também questões biológicas desse meu corpo e aí a necessidade muitas vezes de buscar medicamento. Mas o que a gente precisa saber é que inicialmente a tristeza que existe, ela é natural. Existe um período para essa tristeza? Não existe um período. A gente pode falar em um período ou não? Assim, olha, eu posso dizer que geralmente... porque depende muito de qual era o vínculo que eu tinha com a pessoa, vamos falar especificamente da perda por morte, qual era o vínculo e como foi essa morte. Então é diferente eu dizer que uma pessoa de lá, 90 e poucos anos, que já estava adoecida, que essa pessoa vai ficar enlutada por muito tempo. A tendência é não ter tanto um processo tão adoecido. Diferente de, por exemplo, quando morre uma criança, quando morre um jovem de uma hora para outra. Então, é uma mudança muito drástica da vida, entende? Então, aí é claro que aqui nós estamos falando de um período que vai ser muito mais extenso. Mas o primeiro mês, os 3 primeiros meses, que é um processo que é a dor física. A gente diz que o luto ele tem algumas dimensões. Ele tem uma dimensão física, ou seja, dói, o fio de cabelo dói, o corpo dói, mas não bati em nada, mas é tudo tão pesado que fisicamente dói. Esta dor, que é inicial, aí vamos por aí 1 mês, 2 meses, essa dor ela começa a diminuir com o tempo.
Tem uma dimensão social, ou seja, eu era casada, agora eu sou viúva, agora eu sou divorciada, entende? Porque o divórcio também é um luto bem grande. O título que me dá, antes eu ia naquele lugar, eu ia acompanhada, agora eu estou sozinha. Agora eu começo a ver todo mundo que tem filhos, eu não tenho mais o meu. Então, a dimensão social também é algo que mexe muito. Sair de casa, ou ter atitudes, também altera. A gente tem uma dimensão espiritual, ou seja, começam alguns questionamentos, que Deus é esse? Será que Deus existe? Então é natural também essas... Via de regra, parte o quê? De uma cobrança espiritual. De uma cobrança espiritual, né? Uma espiritualidade toda que é mexida. A gente tem dimensões, enfim, né, físicas, neurológicas, as pessoas começam a ficar confusas, esquecem algumas coisas. Então, o luto, ele mexe com muitas questões, não é só a tristeza. Né? Realmente, a gente sempre fala assim, o que eu perco quando eu perco? A gente perde muito mais do que só. Eu posso perder você, ok, mas aí eu perco a minha amizade que eu tinha, Daisy, quando fazia alguma coisa junto com você, eu que fazia aquela comida para você, eu que fazia aquele passeio. Então, eu tenho que me descobrir novamente. Então, a gente diz que entrar no luto é como se eu entrasse numa caverna e está muito escura. E ele é muito solitário, porque cada um vai viver de uma maneira diferente. E com o tempo, eu vou tendo que tirar pedras dessa caverna para tentar achar um jeito de sair, porque aquela porta que eu entrei não está para sair mais. E aí, aos poucos, bem aos poucos, algumas pessoas mais rápidas, outras menos, algumas luzes vai aparecendo e o sol vai aparecendo de novo. Quando a gente fala dos ciclos, né, ou aí das fases do luto, é disso que você está se referindo? Mais ou menos, porque a gente tem, né, hoje socialmente falando, a gente encontra aí no Google, em qualquer lugar, a tal das fases do luto. É importante as pessoas saberem que a gente nem utiliza mais as fases do luto como um termo, assim, elas foram importantes, mas elas existiram no momento quando a gente falava de fase de terminalidade. A autora, que é Elizabeth Kübler-Ross, que era uma médica, ela percebeu aquelas fases quando as pessoas descobriam uma doença grave. Porque quando eu descubro uma doença grave, eu também fico enlutada da minha saúde. Você já inicia um processo de luto? Eu já inicio um processo de quem eu era e agora quem eu sou doente. E aí ela percebeu que algumas pessoas, depois que perdiam alguém, também passavam próximo por essas fases. Só que hoje, por que a gente não usa mais as fases? Porque, mas a fase da aceitação. É possível aceitar, por exemplo, que eu tenho uma doença e que essa doença está me levando para uma terminalidade porque as pessoas morrem e eu, com o tempo, posso vir a aceitar. Mas, como eu falei, como é que eu vou falar para uma mãe que ela tem que aceitar a morte de um filho, entende? Então, hoje a gente chama de um outro modelo, que é o modelo de processo dual. O que é isso? Que, ora, eu estou voltada para a vida, eu consigo fazer projetos, eu começo a pensar no futuro. Aí, de repente, sei lá, estou andando na rua, escuto uma música, lembro daquela pessoa e caio. E aí fico mal de novo, fico sem energia. E isso oscila. Então, ele não oscila em fases. A gente vai ter tudo. A gente vai ter raiva, a gente vai negar o fato, a gente vai ficar confuso, a gente vai ter sintomas depressivos. Tudo isso acontece, mas não tem uma regra com tempo. Como alguém que já sofre com depressão e aí se depara com uma semana a fio de céu encoberto, de chuva, e aí você mergulha... E para sair dali leva mais um tempo, o processo é como se ele fosse atrasado. Só que você, com a chuva, fica muito mal. Eu, talvez, não fico tão, eu fico um pouco, mas eu já me recupero. A minha resiliência é maior do que a sua, que é diferente da do outro, que é diferente. Então, no processo do luto, o que a gente precisa, enquanto educação da morte, entender que não existe certo e errado. Você tem que reagir. O que é reagir para você é diferente de reagir para mim. Algumas pessoas reagem trabalhando. Algumas pessoas não conseguem sair da cama. Quem está certo, quem está errado? Não existe certo e errado, existe o seu jeito de viver a sua dor. Para todas as dores da vida, né? Cada um reage de uma maneira. Agora, 1h10, hoje sexta-feira, nós estamos dando sequência aqui a uma série de discussões, de temas, todos esses temas pensados com muito carinho para ajudar aquelas pessoas que estão passando por um processo de luto, e especialmente agora no mês de setembro, onde a gente tem a campanha Setembro Amarelo, né? Em que fala muito sobre depressão, sobre as doenças emocionais, distúrbios, transtornos, e que muitas vezes, infelizmente, acabam terminando, né, esse sofrimento todo, quando não assistido, quando não acompanhado por um profissional, pode terminar em um suicídio. O luto também pode levar a essa escolha, né, Daisy? Pode. Infelizmente, sim. É muito comum a gente escutar uma pessoa falando luto, não necessariamente ela falando na morte por suicídio, mas na vontade de sumir.
E o que a gente precisa lembrar é que a gente é muito igual à natureza. O que eu quero dizer com isso? Como você falou antes, às vezes está nublado. É igual a gente tem dias cinzas, mas nunca fica nublado para sempre. Pode ficar lá uns bons dias, mas uma hora o sol aparece, mesmo que for pequenininho. Depois vai aparecendo um sol maior, enfim. Aí de repente vem uma tempestade, mas nenhuma tempestade dura a vida inteira. Então ela também vai embora. E a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção à vida, ela pode ser ensinada para uma criança desde pequenininha. Mas não falando sobre suicídio, a gente precisa falar sobre vida. Como? Lembrando as pessoas que se você está vivendo um momento muito bom, aproveite, porque ele vai passar. Então, aproveite de corpo e alma. E se você estiver passando por um momento muito difícil, calma, porque ele também vai passar. As emoções, elas vêm e vão, a gente não fica numa emoção só. Não existe ninguém no mundo que é feliz constantemente, raivoso constantemente, com medo constantemente e muito menos com tristeza constantemente. A vida oscila e ela precisa ser assim. Ainda bem que é uma montanha-russa, né? Porque aí a gente fica nessa turbulência louca, enfim. É verdade. E é isso que é muito rico, porque se a gente lembrar que tudo passa, a gente não se desespera. Vai ter momentos, sim, que a gente vai ter vontade de sumir. Respira, chora, entra em contato com essa dor, não finja que é forte, mas lembre que vai passar. Tá certo. Ô Deise, agora 1h12, tem mais uma outra situação que eu gostaria de conversar contigo. A Deise é psicóloga, foi convidada então para falar com a gente sobre o tema nesta sexta-feira. Você que está chegando agora ao YouTube aqui no RIC TV Oeste, muito obrigado, seja bem-vindo. Valeu aí por acompanhar o nosso trabalho. E aí, a gente ouve muito as pessoas, há um ano mais ou menos, dizerem o seguinte: com a pandemia, com as mortes na pandemia, a morte se tornou banal. Não estamos falando da família em si que perdeu ali seu ente querido, mas no âmbito geral da coisa. Isso é verdade? Tem como associar isso a algo? Pela quantidade de pessoas que perderam a vida para essa doença, Deise? Na verdade, se você for falar para qualquer família que perdeu alguém próximo que isso é banal, a gente vai ver que não, que não é bem assim. Se fosse banal, as pessoas não estavam com a saúde mental tão adoecidas. Qual foi o maior medo da pandemia das pessoas? Morrer? Medo Perder de morrer, alguém? medo de perder quem eu amo. Por quê? Por que a pandemia ela trouxe? A falta de controle. Por isso que gerou nas pessoas um nível de ansiedade muito grande. Né? Então, o que a gente mais tem é pessoas falando assim: eu sofro de ansiedade, minha ansiedade está muito alta, eu tenho crise de ansiedade. Então, não é banal. Porque a ansiedade é o medo do futuro, é a falta de controle do futuro do que vai acontecer. Então, aí, quando a gente perde esse controle, a gente aumenta o nível de ansiedade. Está todo mundo mais ansioso, de um modo geral, com a pandemia, isso veio muito mais à tona. Por quê? Porque a gente tem medo de morrer. Talvez o número, é mais um, perdeu a coisa um pouco mais individualizada, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais personalizada, mais... O seu valor não. O valor da vida jamais, não tem como medir, né? E como estão os consultórios agora, com essa enfraquecida, felizmente, dos casos de mortes, né, por conta da Covid-19? As pessoas estão procurando muito ajuda nos consultórios? Olha, sim. Sim. E assim, tem uma coisa, se a gente pode dizer, né? né? Mas houve um aumento de atendimento? Houve um aumento, eu acho que houve um aumento social, onde as pessoas pararam de mostrar para os outros que eu sou feliz o tempo inteiro. Isso foi ótimo. Acho que se tem uma coisa que a pandemia veio trazer assim: tá tudo bem, não tá tudo bem. Você não é um ET. Você não acordar bem todos os você dias, não estar sorrindo né? toda Porque, hora. A gente estava vindo de uma sociedade do espetáculo, a gente ainda vive nesse movimento de sociedade do espetáculo, onde tudo é muito lindo, muito feliz, muito radiante. Mas não é assim. As pessoas não são assim, né? Você precisa estar aqui apresentando e eu tenho certeza que tem vários dias que você vem apresentar e que você tem que engolir um monte de coisa e vamos lá. Não é? Porque isso faz parte da nossa rotina de adultos. Isso. Né? A criança ela se joga no chão e está tudo certo. A gente não pode. Mas isso não significa que a gente está feliz o tempo inteiro. E a pandemia, ela trouxe a possibilidade das pessoas falarem: eu não estou muito bem hoje. Nossa, esquisita. Nossa, estranho. E isso já não ser mais assim: meu Deus, você é um ET porque você sente isso, porque a gente está sempre fingindo que está tudo bem. E assim, então, se eu posso dizer que a pandemia, ela quebrou um pouco esse tabu de que só vai no psicólogo quem é louco, não, gente, só vai no psicólogo, no psiquiatra quem tem problema. Quem tem problema é todo mundo.
E quando que a gente deve procurar ajuda? Quando eu percebo que aquelas coisas que eu estou passando na minha vida está difícil de resolver e de ajudar sozinhas. Então, às vezes, a gente precisa de uma terapia mais constante e com uma sequência muito grande, mas existem alguns casos em que, às vezes, a gente precisa de uma orientação. Olha, eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa que está aqui e eu não consigo ver. E aí é para isso que serve o profissional da psicologia, para ajudar a tirar aquilo que está dentro dos seus olhos. E o profissional da psiquiatria é para ajudar com a medicação quando o nosso corpo já está adoecido. Porque é isso, a gente acha muitas vezes que é tudo frescura. Achava, antes da pandemia, né? Isso mesmo. Que a gente era tudo, isso é frescura. E a gente percebe, nós estamos vendo várias pessoas, inclusive famosos, falando com mais naturalidade, assim, do tipo, olha, eu não estou bem e eu posso ter tudo, financeiramente falando, mas se eu não estou bem comigo, eu não tenho tudo, né? Então, por isso que as pessoas estão buscando muito mais esse auxílio, buscando muito mais essa ajuda, e isso está sendo lindo, assim, porque as pessoas estão se permitindo, homens e mulheres, homens tinham uma resistência muito maior, né? Para poder falar assim, olha, eu não estou dando conta disso, tá difícil. E a pessoa identifica, a pessoa sabe, né? A resistência está muitas vezes por conta do preconceito, medo do que vai ouvir de outras pessoas, ignorantes no sentido de não conhecer como é o trabalho, qual que é, né, a didática, a forma de trabalho da psicologia ou mesmo que a gente da não psiquiatria. a gente não entrega a fórmula mágica. A gente ajuda a direcionar o caminho que você precisa olhar. Isso mesmo. Né? E aí é por isso que precisa ser forte. Porque a gente olhar para dentro dói. É tão mais fácil falar que você é o culpado, que a culpa é do pai, que a culpa é da mãe, que a culpa é do planeta, que a culpa é do presidente, que a culpa é sei lá o quê. Agora, quando eu tenho que olhar e entender assim, ai meu Deus, talvez a responsabilidade foi minha, e aí eu tenho que mudar para fazer diferença. Sair dessa zona de conforto é difícil. É só para os fortes. Obrigado, Deise. Fiquei feliz demais vê-la. Saúde para você, bom fim de semana. Obrigado aí, até uma próxima também, viu? Vamos lá, gente. Seguindo aqui, tem mensagem aí, gente? Tem já participação do telespectador? Que beleza! 1h17. Lembrando que todo esse material aí a gente tem mostrado, né? No nosso YouTube, no nosso canal no YouTube também. Importante, se você puder copiar o link, compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, lá no grupo da família. A gente está falando tanto de assuntos tão valiosos, né? Para que você possa explorar aí junto à sua família e levar um conforto. Tem aqui a mensagem, né? O Leandro mandou o seguinte, qual é o WhatsApp do programa? Ô, Leandro, meu amigo, anota aí, coloca na tela lá o WhatsApp do nosso BG. 991372970. Manda mensagem para nós lá, tá, Leandro? A Márcia mandou recado também. Tia Flora amada, parabéns pela entrevista. A Márcia, sobrinha de Vila Velha, Espírito Santo. Que bacana. Márcia, um grande beijo para você. Parabéns por sua tia ser tão simpática, tão querida, amável. Obrigado aí pela mensagem também, pela participação. Gente, obrigado também, né? Você que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, interagindo. Olha o Antônio. Boa tarde, Valdinei. Manda um abraço aí para São José das Palmeiras, pessoal de São José das Palmeiras, assistindo a gente lá pela RIC e também pelo YouTube. Outra participação é do Gentil, de Toledo. Boa tarde, Valdinei. Sextou. Um ótimo dia aí para todos e bom fim de semana. Obrigado, Gentil. Aproveite o fim de semana também, rapaz, você e a sua família. Outra participação que chega é do Moisés, de Luz Marina. Boa tarde, Valdinei. Aqui em Luz Marina, só dá BG. Parabéns aí pelo programa. Quantas mensagens, né, da nossa comunidade, de outras cidades, de outros municípios ao redor aqui de Cascavel. Estamos muito felizes com cada participação, com cada interação. Isso representa aqui que a sociedade está junto com a gente no Balanço Geral. E olha, vem novidades por aí. Nas próximas semanas, nos próximos dias, teremos uma novidade maravilhosa para contar, para compartilhar e para oferecer para os nossos telespectadores, que é a nossa nova casa. Estamos saindo deste estúdio em breve, estamos saindo desta sede para abrigar um outro espaço e de lá transmitir as principais informações da nossa região, falar com o nosso povo, falar com as famílias e continuar com esse trabalho, orientando, informando e participando da vida de cada amigo.